Oi, pessoal, dando continuidade àquele tema sobre promessas. Hoje eu vou estar lendo para vocês um texto aqui em 2 Samuel 9, verso 1, tá bom? A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Então o rei Davi ele perguntou se tinha alguém ainda da descendência de Saul que ele pudesse agir com bondade, né? O rei Davi fizera lá atrás uma aliança com Jonatas, filho de Saul, e um protegia o outro, né? Tanto que o rei Davi também teve a oportunidade de matar o rei Saul e não o fez. E nessa fase o rei Davi pergunta se ainda tinha algum descendente de Saul para ele agir com bondade. E aí falaram de Mefibosete. E o rei mandou buscar Mefibosete. Mefibosete vivia numa cidade onde a água chegava quente, não tinha vegetação. E ele se sentia, Mefibosete, ali esquecido. Tanto que quando ele se apresenta ao rei, ele diz assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Cão morto era uma expressão usada assim para aquela pessoa insignificante, né? E Mefibosete se sentia assim, ele carregava esse trauma espiritual, onde ele se sentia sozinho, sem acreditar nas promessas de Deus, né? Porque para ele se sentir assim tão mal, ele muito provavelmente carregasse um trauma espiritual também, além do emocional de ter perdido toda a sua família, do trauma físico de ser coxo, de ver seus irmãos, né, quando estavam vivos ali, indo para a batalha, ele não podendo ir. Mas o rei mandou chamar Mefibosete e falou que a partir daquele momento Mefibosete se sentaria à mesa com ele. E Mefibosete foi tratado como um príncipe ali pelo rei Davi e recebeu tudo que seria dado a Saul, tudo que pertenceria a Saul foi dado a Mefibosete também. Então, a gente também vai encontrar uma história um pouco parecida com essa, lá em João 14. Vamos achar, vou ler só um versinho também para vocês, mas depois vocês podem continuar a leitura, inclusive dessa história linda, né, do rei Davi com Mefibosete, em 2 Samuel 9, e também em João 14, vocês podem ler. A gente encontra que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui Jesus, antes mesmo de ser crucificado, na Bíblia Sagrada em João 14:1, ele conforta os seus discípulos e diz que ele iria para o Pai, mas que aonde ele estivesse, ele queria que os seus discípulos e nós também estivéssemos lá com ele, que ele estaria preparando um lugar. Não porque a gente merece, Mefibosete não fez nada ali para estar junto do rei Davi, mas através de uma aliança, do cumprimento de uma aliança que lá atrás o rei Davi fez com Jonatas, ele estava chamando Mefibosete para sentar à mesa com ele. Da mesma forma, o nosso rei, o nosso Jesus, ele também tem uma mesa lá nas moradas do Pai dele, lá nos céus. E ele vai voltar e ele quer que nós estejamos sentados à mesa com ele. Ele quer, de fato, nos tornar príncipes, porque somos filhos dele, né? Somos filhos do rei. E ele quer nos tornar príncipes. E também nos dar um novo nome, uma nova história, uma vida nova. Então, creio que um dia Jesus também fez uma aliança conosco, nos prometendo voltar e nos levar para morar com ele na eternidade, para sempre.
E ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a gente pode confiar nisso, pode acreditar nesse rei, né? E o que é a morte para um Deus tão poderoso que se fez homem, né, em forma de Jesus e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, que nós tenhamos sempre essas promessas em nosso coração, porque as promessas de Deus, como diz o pastor Eduardo Batista, elas são grandiosas, elas são preciosas e elas são para a gente. Então, guarde todas essas promessas no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.